Bandit passa tanto tempo se divertindo enquanto assiste Bluey que até fica difícil perceber alguns detalhes escondidos que aparecem nos episódios. Não é justo! E se você é mesmo fã da pequena Healer, sabe dizer todos os easter eggs que tem na série. Por exemplo, você sabia que o Bandit é do signo de Escorpião? Esse detalhe poucos fãs percebem, e a gente até sabe exatamente a data de aniversário dele. Ele nasceu no dia 25 de outubro do ano de 1978, ou seja, ele completou 46 anos. Caramba, nem dá pra perceber, não é? Esse detalhe a gente vê no minisódio Urso Pardo, disponível na Disney Plus. Nele, o Bandit resolve fazer uma brincadeira de investigação, onde ele mesmo utiliza um fantoche de urso pardo para investigar quem tá cutucando o ombro das pessoas. Em um certo momento, a gente consegue ver a carteira de habilitação do Bandit, onde é mostrada a data de aniversário dele. Já deu pra ver que o vídeo de hoje tá recheado de detalhes super legais que quase ninguém viu, não é? Então pega a sua pipoca e se prepara. Tá começando mais um Teen Videos! Galerinha, no episódio Modo de Dança existem algumas referências super legais. O primeiro é que a mesma carteira de habilitação do Bandit aparece quando ele tá conversando com o balconista dos Correios. A segunda rola logo em seguida, quando a Tilly tá vendo alguns cartões postais, e em um deles dá pra notar alguns koalas bem na prateleira de baixo, e esses animais são nativos da Austrália. No fundo dá pra ver a palavra Postpat em uma placa vermelha. Isso é bem maneiro, porque é um jogo de palavras com post-it ou post office, que em inglês significa correio. Agora, um erro bem legal que acontece no episódio Aspargo Mágico é quando a Bluey ganha um que consegue transformar os membros de sua família em animais. Durante a transformação em pavão, o Bandit começa a dançar e por menos de um segundo a mancha que fica nas costas dele aparece bem no meio do seu peito. É bem rápido, mas dá pra ver se usar o modo de câmera lenta. Em Trabalhadores, quando a Tilly contrata 2 cachorros para construir um lago no quintal, dá pra ver que do outro lado existem 2 árvores, uma verde com flores amarelas no centro e uma bem mais atrás, com as folhas cor-de-rosa. Na primeira parte, notamos que as 2 árvores estão afastadas. Existe um espaço entre elas, mas assim que o episódio avança, a planta verde se aproxima e fica praticamente colada na árvore rosa. Será que era um vaso de planta do pai do Lucky que foi mudado de lugar? Aqui a gente acha que foi um erro. Na primeira temporada, lá no episódio 14, o Bandit leva as filhas para comprar comida em um restaurante de comida asiática. Não sei vocês, mas aqui me deu uma fome. No começo dá pra ver que o rosto da entregadora é completamente branco, mas no fim ela ganha uma mancha escura. Mas o que será que aconteceu? É claramente um erro, gente. Não dá nem pra dizer que existe uma outra cozinheira trabalhando no lugar. A equipe de animação deve ter se esquecido de adicionar a mancha no rosto dela. E você gosta de pedir comida ou prefere ir até os restaurantes? Comenta aqui #fome pra gente te conhecer, a minha barriga tá roncando. Aproveita e diz qual que é o seu prato favorito. Olha, eu gosto muito de pizza. Eu acho que eu até vou pedir uma. Mas voltando pro vídeo, também existem alguns ajustes que a Luru Studios, que é a produtora, faz para deixar as coisas mais especiais. O próximo detalhe, que é na verdade algo muito difícil de perceber, diz respeito ao quarto da Bluey, onde tem uma luminária em formato oval. Mas olha para ela com um pouco mais de atenção. Ela é levemente torta, correto? Veja, por exemplo, no episódio 4, quando a cachorrinha acende a luz. A gente vê que na lateral ela tem um defeito, como se tivesse sido desenhada por uma mão que estava tremendo. Mas em Páscoa, onde as irmãs Healer vão caçar ovos, dá pra ver que ela no fundo foi desenhada de novo, só que agora o formato tá perfeito. Existem minisódios com detalhes super legais. Alguns deles são fáceis de perceber por qualquer pessoa, mas como vocês já sabem, Bluey é um desenho australiano. E muitas das referências são mais fáceis para as pessoas daquele país, como por exemplo em Burger Dog, quando o Bandit está deitado no sofá lendo o jornal. Na capa tá uma foto de uma cachorrinha tenista servindo de notícia principal. Ela é uma homenagem à campeã tenista australiana Ashley Barty. Ela é realmente um orgulho para o esporte no país, e Bluey não podia deixar de fora. Você se lembra do episódio Unicórcio? Quando a Bluey não queria dormir e por isso Bandit e a Tilly resolvem contar uma história para ela? Nessa trama, o Sr. Healer pega um fantoche chato conhecido como Unicórcio.
E ele também leva um livro rosa com um unicórnio desenhado na capa. Esse livro aparece novamente no minisódio Bingo 3000, bem pertinho da televisão da sala, quando o pai das crianças está no sofá brincando com a caçula. Um detalhe bem legal em Bluey é que até mesmo os números que aparecem na tela podem ter um significado. Por exemplo, na placa do carro do Bandit está escrito 419 HLR. HLR é fácil, né, gente? Significa Healer, que é o sobrenome da família, e também a raça dos cachorros. Mas o número 419 significa a cor azul, que é justamente o seu código de tonalidade. Mas existe um outro momento em que isso acontece. No episódio Conto de Fadas, aparece um barco atrás da casa onde os Healer moram, e nele também tem um código de cor. Lá tá escrito AB7490, e talvez tenha sido um engano, mas a gente gosta de pensar que foi uma piada. Isso porque esse número é uma tonalidade rosa, justamente a mesma dos óculos da vovó Chris. Talvez esse transporte fosse dela, e no futuro a gente descubra que quando ela era jovem ela gostava de navegar. Ainda nos contos de Bluey, o mini episódio Blocos tem um detalhe super legal que é bem rápido e não ganha nenhum destaque. Mas se você percebe, fica claro como essa animação consegue ser especial. Ele se passa dentro do apartamento da vovó Chris e do vovô Bob. Em um momento na cozinha, dá pra ver na geladeira uma foto da Frisk com o Zé viajando juntos. Na época em que foi lançado, a gente não sabia que esse casal iria mesmo ficar junto e se casar. Mas o fato de ter uma foto dos dois na geladeira da vovó mostra como a Luro Studios tem carinho pela produção. No começo de Morceguinha existe uma referência super legal ao filme Crocodilo Dundee, que é um clássico do cinema australiano. Na estrada, quando Bluey fala que tá se divertindo com um jogo onde você é um macaco que precisa pular barris explosivos, existe uma clara referência a Donkey Kong. E pra gente não jogar um barril e te explodir, é bom você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Obrigado, amigo. Você é um amigo. No quarto de brinquedos das irmãs Healer existem vários detalhes que você não percebeu. Por exemplo, o Pokémon Thor Terra. Dá uma olhada nessa cena do episódio Sr. Monkey Jocks. Bem no canto dá pra ver um bichinho que lembra muito esse Pokémon. Por mais leve que seja, a gente nota que existe um cuidado muito grande com os objetos que existem na casa dos Healer. Na mesma cena do quarto dá pra ver na parede as lagartixas que as cachorrinhas utilizam para brincar de grudar no teto. Existe uma coisa que acontece em Bluey que é quase mágica e extremamente divertida. Todo mundo sabe que os adultos desse desenho estão determinados a fazer o jogo dos filhotes, como por exemplo quando elas usam objetos e fingem que são varinhas que deixam as coisas pesadas ou algo do tipo. Mas tem um episódio especial que na verdade nem faz muito sentido. Squash, onde Bandit e Stripe estão competindo um contra o outro, Blue e Bingo estão supostamente controlando eles como se fosse um videogame. Claro, os dois adultos estão só fingindo, mas como é possível que eles saibam exatamente para qual lugar eles devem ir se estão de costas para as cachorrinhas? Um outro detalhe no mesmo episódio é no cenário. O Squash é um tipo de jogo praticado em uma sala fechada, com as paredes brancas. Nele, duas pessoas com raquetes batem uma bola de borracha e tentam derrotar a outra. Mas por conta disso, as paredes ficam completamente sujas com o tempo. E no episódio, você pode ver que elas estão sujas exatamente do jeito que é no mundo real. Algumas vezes, Bluey gosta de se aproximar muito do rosto da Bingo, porque ela tá vendo algo bem pequeno. Quando isso acontece, dá pra notar que a arte muda e o nariz dela passa a ter uma textura diferente. É como se fosse o focinho de um cachorro real. Dá uma olhada e tenta comparar com o nariz do seu próprio cachorro para ver a semelhança. Um detalhe que passa despercebido por muitos é que na verdade a Blue é faixa amarela de karatê. A gente vê nesse episódio que durante a noite ela tá usando um kimono de karatê com a faixa branca, até ela evoluir para o próximo nível. Também dá pra dizer que nesse episódio se passaram de 1 a 6 meses, porque existem várias noites acontecendo na história. Mas se você pesquisar, vai descobrir que o exame para avançar no karatê acontece nesse período. Ou seja, apenas um único episódio de Bluey pode ter um grande salto de tempo. Um outro detalhe que aparece é o tipo de inteligência da protagonista. Nas noites de lixo, a família Healer faz reciclagem. Mas é difícil saber exatamente qual lixo os coletores vêm pegar. É quando ela mostra que sabe o padrão do caminhão do lixo pelas fases da lua, porque quando ela tá cheia, o tipo de lixo é um, e quando é minguante é outro tipo.
Ela é muito esperta, não é? Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!